A ciência diz que o homem veio do primata. O primata é um ser, e desse primata sai o macaco e sai o ser humano. Agora, quem pode me provar que esse primata não foi a imagem e semelhança de Deus? Você entendeu? E que esse primata aí é o que Deus fez do barro. Deus não fez. Você tem que, no mínimo, relativizar Gênesis. No mínimo, para não dizer outra coisa. Então, mas eu vou falar relativizar para não dizer negar. Você entende que tudo depende da forma como você interpreta? Quando você pega, entende, por exemplo, o pós-exílio e o exílio começou em 587 a.C. Isso. Só que quando o exílio começa, alguns livros da Bíblia já estavam escritos, mas não completamente. Muitos livros foram escritos no exílio. E muitos livros foram escritos no pós-exílio. De Jeremias para frente. Inclusive, por exemplo, muitos evangélicos condenam os católicos porque adoram imagem. A Bíblia mostra que Deus mandou fazer imagem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a Bíblia mostra que os judeus, eles eram politeístas, sempre foram politeístas. Só com Ezequias e Josias que o negócio começou a mudar, entendeu? E foi no pós-exílio... O senhor não está defendendo o politeísmo, né? Não, eu estou dizendo que sempre existiu politeísmo no Antigo Testamento. Inclusive, Deus tinha, alguns chamam de Jeová, né? Jeová tinha uma esposa chamada Xerá. Isso está na Bíblia. Então, tá na Bíblia. Qual texto? Aí você tem que estudar hebraico, você tem que estudar a Bíblia. Eu estudei. Agora de cor... Eu estudei hebraico. Então, eu sou professor de hebraico. Qual texto? Você me chama aqui, que eu vou trazer... A esposa de Deus. Escritinho no meu computador. Então, com certeza isso é outro assunto. É um outro assunto, é um outro tema. Se perdeu aí, gente. Não. Então vamos voltar para... Porque eu apresentei algumas heresias é que eu vou... que estão nos livros apócrifos. Não, eu vou entrar lá nos livros apócrifos. Então, no pós-exílio... Ali no pós-exílio entra exatamente o monoteísmo. Aí eles começam a colocar em Deuteronômio, Gênesis, um monte de versículos proibindo completamente imagem, completamente retrato, completamente qualquer coisa que seja. Tá? Os livros de Moisés para o senhor é pós-exílico? Não, os livros de Moisés, que não foi Moisés que escreveu... Mas lá já proíbe imagens. Não, calma aí. Os livros de Moisés, que não foi Moisés que escreveu, que nós estamos falando aqui de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que é chamado de Pentateuco. Não, é outro debate agora, gente. Esses livros já estavam escritos, mas muitos desses livros sofreram inserções, mudanças no pós-exílio, inclusive na época do rei Josias. Essas mudanças da época do rei Josias e do pós-exílio foram exatamente os versículos que condenam as imagens. Entendeu? O Josias não é pós-exílio. Ele é antes. Não, ele é antes, é 622 nós estamos falando, mas ele implantou Jerusalém como único templo, tá? Em todo o mundo. Ele mandou destruir Betel, os templos de Betel, de Dan, os Bamot, todos os altares. Temos que marcar outro debate sobre esse tema, mas voltamos aqui para os livros. Deixa eu voltar lá. Além de alguns livros escritos, como Ezequiel, Jeremias, Daniel e alguns outros que foram escritos no exílio, muitos livros foram terminados no pós-exílio. Esses livros que nós estamos falando, os 7 livros, eles foram escritos mais ou menos no ano 250, na época de Ptolomeu Filadelfo II. Ptolomeu Filadelfo II, que é da época da Septuaginta, ele pediu para os rabinos traduzirem a Torá para o grego, né? E depois que eles fizeram isso em mais ou menos 70 dias, por isso que é Septuaginta, além de ser 73 anciãos, que alguns entendem isso como lenda, tá? Mas outros entendem isso como algo real que aconteceu, porque foi documentado. Além de 73 anciãos judeus terem traduzido, eles traduziram em 70 dias. Depois que ele pegou esse livro, né, a Torá, que eu estou dizendo aqui, é o Pentateuco, né? São 5 livros de Moisés. Ele colocou esse livro na biblioteca de Alexandria e pediu para eles traduzirem o resto. Nessa época que eles traduziram o resto, que eles escreveram esses 7 livros. Ok, Luciano, você que está se coçando aqui o tempo todo, vai. Para voltar para o debate. É isso aí. Então, recapitulando.
no caso do judaísmo, os judeus dos dias de Jesus, eles se apegavam bastante à tradição dos homens. Até hoje, na verdade. Quando a gente vai conversar com os judeus, eles valorizam muito o Talmud, valorizam muito, olha, digamos... Mishnah. Exatamente, mas, por exemplo, Hillel falou isso, Shammai falou isso. A interpretação oficial dada pelos homens é a autoridade final. No tempo de Jesus Cristo, isso já acontecia. Lá em Mateus capítulo 15, o Senhor Jesus, ele disse assim: esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está muito longe de mim. É em vão que eles estão me adorando, porque ensinam como doutrinas os mandamentos de homens. Ao falar isso, Jesus, ele se posicionou de uma forma, assim, como um inaugurador do caraitismo, da corrente caraíta, da corrente que se volta para o texto. E a gente vai encontrar isso frequentemente nas palavras de Jesus, citando a lei de Moisés como autoridade, citando os profetas como autoridade, e não citando os homens como autoridade. Assim diz o Senhor. Então é o que Moisés falou e etc. Isaías profetizou aptamente a vosso respeito, dizendo tais coisas e etc. Não é só o Senhor Jesus. Os apóstolos também citavam o cânon do Antigo Testamento, os 39 livros da Bíblia evangélica, como palavra de Deus. É verdade, fizeram outras citações também, citaram livros até de pagãos, mas não como palavra de Deus. A Enciclopédia Católica admite que não existe uma citação direta dos deuterocanônicos, desses 7 livros a mais, como sendo palavra de Deus. O que acontece? O mesmo fenômeno a gente encontra hoje na Igreja Romana. Ela tem a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, mas também tem a palavra do homem, tem a tradição do homem. Só que o que eu estou tentando demonstrar nesse debate é que, primeiro, a palavra de Deus, ela não cita, tem como estranhos esses livros, em primeiro lugar. Em segundo lugar, os próprios deuterocanônicos tratavam a si mesmos, não como palavra de Deus, não como revelação profética, inspirada por Deus. Mas olha, o profetismo, as revelações já tinham acabado anos atrás, naquele tempo que tinha profetas. Portanto, esses livros deuterocanônicos foram escritos num período de silêncio, um período em que não havia mais profecia. Eles não eram palavra de Deus. Os próprios deuterocanônicos falam isso, como eu já citei o texto dos Macabeus que menciona isso. Além disso, a gente fala de cânon de Alexandria, mas não teve um único cânon de Alexandria, porque a versão dos 70 tem edições diferentes que contêm, inclusive, outros livros que não são aceitos pela Igreja de Roma. Além disso, não é porque a Igreja primitiva usava de fato muito frequentemente a versão dos 70, não é por causa disso que automaticamente ela aceitava esses outros livros. Prova disso é que os judeus que usavam a versão dos 70, judeus de língua grega, eles não aceitavam, eles diziam claramente que esses outros livros não eram palavra de Deus. E cristãos também, eu mencionei Santo Atanásio, que era de língua grega. É verdade que alguns dos grandes cristãos do passado, dos grandes santos da igreja cristã do passado, é verdade que alguns deles concordaram com a lista de todos os 73 livros. A gente pode incluir Santo Agostinho nessa história. Mas a Enciclopédia Católica fala, por exemplo, que Santo Tomás de Aquino expressou questionamentos a respeito da autenticidade de deuterocanônicos. A gente está falando do doutor Angélico, tá? Da maior sumidade intelectual da Igreja Romana. E a gente mencionou assim, vários santos, e talvez fique, na opinião de algum ouvinte, a impressão de que a gente está falando de palpites. Olha, o santo tinha o direito de ter a opinião dele. Mas uma coisa é o santo dizer uma coisa, outra coisa é um papa falar. Então eu devo acrescentar, por exemplo, um dos 4 grandes doutores da Igreja da Antiguidade, São Gregório Magno, Gregório o Grande. Esse era papa. E ele falou claramente que ele não aceitava os livros dos Macabeus como palavra de Deus, como cânon. Eram úteis para leitura e para edificação, mas não era palavra de Deus. Resumindo, então, aquilo que eu estou tentando dizer. Primeiro, existe um testemunho interno dentro desses livros deuterocanônicos ou apócrifos de que eles não são inspirados, não foram revelados pelos profetas, que já tinha acabado esse negócio de profetas. Os profetas do Antigo Testamento já não recebiam mais, já não tinha mais profetas do Antigo Testamento. Existe um testemunho do Novo Testamento, um testemunho do Novo Testamento que cita como palavra de Deus aquilo que nós evangélicos cremos como palavra de Deus. Não estou dizendo que esses livros não sejam úteis, não estou dizendo que eles deveriam sair da Bíblia. Eu acho, inclusive, que deveriam ser colocados lá, como Lutero colocou, como a King James colocou, mas com aviso: olha, esses livros não fazem parte do cânon. Finalmente, se católico é aquilo que é universal, aquilo que, como diria São Vicente de Lerran,
ele escreve, ele dá uma definição do que é católico, ele diz assim: católico é aquilo que a igreja, que o magistério da igreja sempre ensinou, é a fé que é sempre ensinada em todos os lugares e em todos os tempos. Essa é a definição que ele dá para católico, no Comunitorium. Se essa definição é verdadeira, se católico é aquilo que a Igreja Universal ensina, a gente tem que deixar muito claro nessa conversa muito amistosa, muito agradável, foi um prazer imenso te conhecer, claro. Mas a gente tem que deixar bastante claro que não faz parte do depósito da fé católica. Esses 39 não fizeram parte até 1546, que é o ano da morte de Martinho Lutero. Então, eles foram introduzidos ad hoc. Já apareciam em listas antes, em alguns concílios locais, mas que não tinham autoridade sobre toda a igreja, não faziam parte dos 7 concílios ecumênicos de toda a igreja. Tanto é que as igrejas orientais, as igrejas ortodoxas, nunca aceitaram, de forma definitiva, exatamente o mesmo cânon da Igreja de Roma. Bem, como ele fala da Igreja Universal, dá a impressão que ele está defendendo mais a Igreja Católica do que eu, não é verdade? Parece. Quando ele cita tantos santos, até Papa. A partir do momento, né, aí já foge até da minha alçada em discussão. A partir do momento que a Igreja Católica bate no Concílio de Trento, isso daqui é palavra de Deus, então é palavra de Deus. Eu acho muito perigoso a gente dizer... Eu conheço um pastor, né, que ele vira e fala assim: para mim o Apocalipse de João não é inspirado. Então, se eu tiro, né, na época de Jesus, ele não cita Macabeus realmente, Jesus não cita. Mas se Jesus aceitou a Septuaginta, automaticamente a gente entende que Macabeus, sabedoria, eclesiástico, estava ali dentro. Se ele aceita a Septuaginta, não vai aceitar todos os livros como sagrados. Agora, ele era judeu, ele sabia de toda essa história que a gente está falando aqui. Que os livros foram escritos no exílio e no pós-exílio. Você entendeu? Quando Paulo escreveu o livro dele, vou citar aqui, 1 Coríntios, você acha que quando Paulo escreveu 1 Coríntios, ele acreditava que aquele livro ia se tornar canônico? Paulo escreveu na cadeia o livro de Colossenses. Um dos livros que ele escreveu na cadeia foi Colossenses, como carta, né? Quando ele escreveu o livro de Colossenses na cadeia, ele tinha consciência que aquele livro, para a igreja, ia ser canônico? Ele não tinha essa consciência. João escreveu para 7 igrejas da Ásia. Quando João escreveu, ele tinha certeza absoluta que aquilo ali ia entrar na Bíblia. Não. Eles não tinham essa certeza. Isso daí foi a tradição da igreja, foi a igreja que foi usando esses livros porque eles eram apóstolos, foram santificando esses livros, tanto que hoje existe uma discussão, foi João que estava lá na cruz, né, quando Jesus morreu, foi aquele João que escreveu o Apocalipse? Porque existe muito pseudoepígrafo, quer dizer, punha o nome do apóstolo para todo mundo ler aquele livro achando que era. Os 5 livros de Moisés. Então todo mundo acredita que até Moisés escreveu sobre a morte dele. Como que ele ia morrer, do jeito que ele morreu, como é que foi o enterro dele, quem que enterrou ele. Você entendeu? Entendi. O Luciano, pra gente não é assim hoje. Parece que discorda, e eu quero ouvir também, mas eu vou fazer uma pausa de 1 minuto, porque a gente volta só pelo YouTube. Então, se você está acompanhando pelo rádio, vem pro YouTube. César Cavalcante, o FM Rádio Musical, escolha o seu canal. Aproveita, dá um like aí, gente. Ajuda nós aí. É verdade. Vai. ZYD 930, Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Já pensou ter uma fonte natural de proteínas, fibras, vitaminas e minerais, com mais de 10 benefícios por corpo todo? Conheça Ora Pronobis da Eleve. Ora Pronobis é o suplemento natural com mais de 10 benefícios cientificamente comprovados. Ele tem alto valor proteico, ajudando a contribuir na prevenção e no tratamento da anemia.
Ação anti-inflamatória, analgésica e antioxidante, ajudando a combater o colesterol ruim e a controlar o diabetes, além de hidratar pele e cabelos e auxiliar na regulação da flora intestinal. Gostou, né? Então, ligue agora 0800 000 1364 0800 000 1364 e peça já o seu Ora Pronobis da Eleve. Ligando agora, você paga em até